Bem-vindos, bem-vindas. Agora nós resolveremos o exercício. Codifica um programa que possibilite ao usuário calcular a área, o volume de diversas formas geométricas, calcular o seno, cosseno, tangente de um ângulo e calcular logaritmos de números. O programa deve possuir o seguinte menu. É um exercício bem parecido com o anterior, né? De forma. É um menu constante também, tem as observações aqui, tudo certo. E já é uma calculadora interessante, né, para vocês que a lista de exercício que eu tô colocando aí embaixo no PDF é para turma de engenharia civil, então isso aqui já está mais próximo de eles enxergarem como isso é útil. Calcular o quadrado, a área de um quadrado é sacanagem, né? Mas a área do círculo, o volume paralelepípedo, o volume de esfera, seno, cosseno, tangente, logaritmo, dá para fazer uma mega calculadora. E com essas funções já feitas, já pode usar em outros programas também. Novamente, a biblioteca tem as observações aqui embaixo. É um exercício de revisão e fixação de função. Por isso, nós vamos implementar funções para cada um desses aqui. A partir de funções implementadas por você, aqui, tudo certo. Não pedir para o 5, o 6, o 7 e o 8, porque dentro dessa biblioteca já tem funções que fazem exatamente essas operações. Dessa vez eu até deixei um link aqui para um site que exibe funções dessa biblioteca. Se vocês tiverem curiosidade do que mais tem lá dentro, que é bastante útil para quem lidar com a área de exatas, mas provavelmente vocês lidam, já que vocês estão mexendo com programação desse tipo. Dentro desse site aqui vocês vão ver algumas aplicações, não, né? Funções e definições dentro dessa biblioteca método H. Vamos lá. Funções. Calcular a área de um quadrado, que vai receber a base. Como a área do quadrado é só multiplicar a base, só elevar a base ao quadrado, a altura ao quadrado, né? Só multiplicar um lado por colocar o quadrado, eu recebo um só. Pego um double base e retorno um double, que é a área do círculo. Eu pego o raio, e do raio eu consigo calcular, retorno a área do círculo. Volume do paralelepípedo, aí já começa a ficar um pouquinho mais interessante. Aí eu tenho que receber as três dimensões, né, do paralelepípedo para poder calcular o volume dele, calcular o volume da esfera, normalmente do raio. O imprimir menu, que é quase a estrutura, a estrutura idêntica praticamente o conteúdo não é, mas a estrutura é idêntica da questão anterior. Imprimir menu, até o nome é o mesmo. Ele vai imprimir esse menuzinho aqui para o usuário. E graus para radianos. Por quê? Porque eu quero receber do usuário, nós estamos mais acostumados, eu não sei se é em todo o Brasil isso, mas aqui, por exemplo, na nossa universidade, nós estamos mais acostumados a trabalhar com graus, né? 160, 180, tudo certo. Mas essas funções da MEF.H, elas trabalham com radianos. Então eu fiz uma funçãozinha para converter os graus que o usuário insere para radianos, para aí poder utilizar dentro dessas outras funções. Vamos lá, bem. Declaração de variável, tudo certo. Lado 1 do paralelepípedo, lado 2 do paralelepípedo, lado 3 do paralelepípedo, bem didático. É interessante sempre deixar claro que as variáveis representam aqui, lado do quadrado, raio do círculo, raio da esfera. Nem precisaria de tudo isso, né? Já que são variáveis que são recebidas do usuário, você não precisaria ter isso tudo. Mas eu só coloquei os nomes extensos certinhos para ficar claro o que era. Do while, novamente, eu vou precisar imprimir este menu pelo menos uma vez para o usuário. Então, como eu preciso fazer pelo menos uma vez, eu coloco do while, que ele vai executar o código e só depois vai verificar a opção do while. Vamos lá. Verifica a opção, switch a opção, assim como na estrutura anterior, e vamos lá. Se for 1, eu vou informar um dos lados do quadrado e de posse desse lado, eu calculo a área do quadrado aqui. Eu dou um printf, eu pedi com 8 casas de precisão, cadê? Todos devem ser representados com 8 casas decimais de precisão, aqui. Esse ponto 8 aqui, ele me diz que eu quero exibir até o 8º algarismo depois da vírgula. Então se eu colocar ponto 10, eu vou exibir 10 algarismos depois da vírgula. Se eu colocar ponto 15, eu vou exibir 15 algarismos depois da vírgula. Nós vamos testar isso mais pra frente, para ficar bem claro. Mas eu coloquei ponto 8, então eu vou exibir até 8 algarismos depois da vírgula. Eu poderia colocar ponto 2, ponto 1. E lembrando que esses valores eles não são simplesmente cortados, né? Eles são arredondados. Vamos lá. Calcular a área do quadrado com o lado do quadrado. Se for 2,
Então eu recebo o raio do círculo, de posse do raio do círculo eu calculo a área do círculo. Se for 3, eu vou receber os 3 lados do paralelepípedo, né? Sendo LF, que eu estou recebendo o double, jogo um para cada um. E calculo o volume do paralelepípedo, imprimindo aqui, tudo certo. Vocês perceberam que eu não estou colocando variável aqui agora, né? Nem valor direto. Eu estou chamando a função e o retorno dessa função é exibular. Mas não tem problema nenhum. Até economiza. Ou se não fosse isso aqui, você teria que criar uma outra variável aqui. Área do círculo. Recebe. Calcular a área do círculo. Aí aqui você exibiria a área do círculo ao invés de... Daria pra fazer isso aqui, não tem problema nenhum. Mas não tem porquê, né? Já que vai exibir isso uma vez só. Já imprime o resultado direto aqui dentro. Então 3, 4, sempre por funções, né? Agora imagine, se não fosse fazer por funções aqui, o quão difícil ficaria a visibilidade. Para essa questão ainda não seria impossível ver nada, porque está bem claro aqui, ó, paralelepípedo, esfera, tudo certo. Mas para algo mais elaborado, daria problema. Aqueles 4, raio da esfera, calcular o volume da esfera. Uma vez que você implementou uma função, já testou e ela tá boa, vocês percebem que nem vai precisar verificar o conteúdo dela depois, você pode até esquecer a fórmula que vai estar lá dentro. Então, se em algum outro programa do futuro você quiser calcular o volume de esfera, copie essa função. Pronto, acabou, não precisa mais de nada. Informe um ângulo, né? Aqui é o calcular seno. Informe um ângulo, calcular o seno. Aqui o que eu falei para vocês. O seno que eu estou recebendo um ângulo em graus. E minha função seno da Mef.h, ela trabalha com radianos. Então eu converto os graus para radianos naquela funçãozinha que eu fiz e jogo aqui dentro. E aí eu vou ter o resultado certinho. E aqui eu estou passando o resultado dessa função como argumento para o resultado dessa função. E esse resultado eu jogo dentro desse centro-LF aqui, ó. Não tem problema novamente. A mesma coisa com cosseno, a mesma coisa com tangente. E meu logaritmo na base 10 aqui. Eu pedi da base 10? Não sei, mas ele está na base 10. Inclusive, nessa função Mef.h tem logaritmo base natural, que eu sei que a gente utiliza bastante lá. Tem logaritmo na base 2. E se eu não me engano, tem uma função que você define a base do logaritmo. Se eu não me engano. Se não tiver, é fácil fazer. Se for 9, encerra o programa e default, opção não reconhecida. Se for nenhum desses, opção não reconhecida. Tá, vamos às funções. Imprimir menu, segredo nenhum. Eu vou imprimir as opções que o usuário tem. Funçãozinha separada, para não precisar colocar... Quantas linhas tem aqui? Várias. Para não precisar colocar várias linhas de código aqui em cima, direto. Tá vendo como ficou bem mais simples de observar? Olha, eu imprimi meu menu. O que que eu estou fazendo? Eu imprimi meu menu. Depois eu peço para o usuário digitar a opção que ele quer e eu recebo a opção. Se não fosse isso aqui, se eu fosse escrever por extenso tudo, sem utilizar funções, só nesse imprimir menu aqui já utilizaria 7 ou 8 linhas. Aí para cada uma dessas outras aqui funções, dependendo do que fosse, eu poderia utilizar mais linhas, ficaria um main bizarro. E se desse um probleminha, eu teria que verificar várias partes do código. Mas aqui não. Se der um problema na área do quadrado, eu vou lá na função área do quadrado, vejo tudo certinho. Vamos continuar as funções. Não tem retorno aqui dentro, né? Void. Eu também não recebo argumento aqui. Eu chamo uma função que ela vai imprimir coisas. Se eu não passo argumentos, não tem retorno. A área do quadrado, segredo nenhum. Aqui eu poderia utilizar o poll de base ao quadrado, né? Poll a função potência. Eu levo o primeiro parâmetro ao segundo. Mas como é o quadrado aqui, eu simplesmente multipliquei base. Não tem problema nenhum. Calcular a área do círculo. Aqui eu já estou utilizando outro elemento da biblioteca Mef.h, né, que é o pi, bem definido, que tem várias casas decimais lá definidas. Tudo certinho. Calcular o volume do paralelepípedo, tudo certo também. Calcular o volume da esfera, novamente, o pi e a função potência. E aqui é a função auxiliarzinha para facilitar a interação do usuário, que transforma graus em radiano. Segredo nenhum, gente. Segredo nenhum. Funções. O que é uma função? É um blocozinho de código separado que ele vai fazer uma coisa bem específica. Você vai passar o que ele vai receber, que chama parâmetro que ele vai receber, né? Aqui, ó.
você vai passar os parâmetros, o que ele recebe, dentro desse bloquinho de código ele vai fazer uma coisa, e ele pode ou não te retornar algo. É coisa simples mesmo, funções. Aqui, calcular volume do paralelepípedo. Essa função ela vai receber 3 variáveis, double, que no nosso caso aqui são as dimensões do paralelepípedo, e vai me retornar uma variável double também, que é o volume desse paralelepípedo. Essa funçãozinha aqui, se você fizer um programa mais para o futuro, e você quiser calcular a área do paralelepípedo, não lembrar de cabeça, se for uma forma geométrica mais elaborada, não lembrar de cabeça, copia a função. Já testou? Já está certo? Copia a função. Problema nenhum. Volume de esfera, você pode fazer um mega programa, calcular volumes, que calculou vários volumes de outras formas geométricas, tudo certo. Segredo, fez a funçãozinha, viu que está certo, você pode usar ela, se ela for bem feita, se você souber, se você olhar aqui e souber o que ela faz, você pode reutilizar ela para o resto da sua vida, não precisa reimplementar nada. Então, temos nossa estrutura de seleção múltipla aqui, né, nosso switch case, que ele vai trabalhar a opção do usuário, se for ele vai pedir para o usuário o lado do quadrado, vai calcular a área, todas as partes de funções, etc. Seno, tangente, logaritmo também, sem problemas. E é isso. Espero ter ajudado. Vamos testar o programa. Seleciona uma das opções abaixo. Vamos calcular a área de um quadrado de lado 5. Tem que dar quanto? Tem que dar 25. 8 casas decimais aqui, como eu falei, tá vendo? Vamos testar com outra quantidade de casas decimais. No quadrado mesmo, lá em cima. Cadê o quadrado? Eu exibi com 8, mas agora eu não quero com 8. Agora eu quero com 2 casas decimais só. Então, quadrado 5 vai dar 25 novamente, mas agora vai ser exibido com 2 casas decimais. Perfeito. Esse tipo de manipulação é bastante interessante em certos momentos. Por exemplo, se você estiver exibindo uma nota de um aluno, provavelmente você não vai querer uma nota com 8 casas decimais, né? Uma nota de colégio assim. Aí você pode colocar com 2, pode colocar com 1 ou nenhuma, dependendo. E esse tipo de manipulação é bastante interessante mesmo. Ou se você estiver trabalhando com algo muito que requer muita precisão, você pode colocar mais, pode colocar 15, por exemplo, dependendo. Você pode colocar até quantos o tipo de dado permitir. E para ver quantos o tipo de dado permite, olha na internet, ó, double, quantas casas decimais o double tem, não sei. Vai lá e olha, tudo certinho. Voltando lá ao nosso programa. Agora eu quero calcular o volume de um paralelepípedo. 3 formas de dimensões. Paralelepípedo de 5, 4 por 3. Tem que dar quanto isso? Tem que dar 20, 40. O volume é 40 metros cúbicos. 40 metros cúbicos. 8 casas decimais. Agora eu quero calcular o volume de uma esfera. Não, eu quero calcular o volume de esfera. Qual o raio de esfera? Raio 5. Não lembro a fórmula de volume da esfera. Cadê? Calcular o volume da 4/3 de Pierre ao cubo. Eu coloquei. Vamos colocar 3. Vai dar quanto? 4. Vamos. Eu confio no programa. Vai dar 113 ponto alguma coisa metros cúbicos. Aqui, tudo certinho. Quantidade de casas decimais que eu quero. Tudo certo. Vamos calcular o seno. Nós estamos trabalhando com graus, né? Vamos especificar isso aqui dentro. Forme eu teria que fórmula para todos. Mas lembrando, nós estamos trabalhando com graus aqui. Então eu quero o seno de 90. Quanto é o seno de 90? 1. É 1, né? 1, certinho. E como nós transformamos de graus para radiano, né? Nós obtemos esse 1 aqui porque nosso π lá da biblioteca da Mef.h é bem definido. Porque se nós tivéssemos definido isso aqui à mão com 7 ou 8 casas decimais, ele provavelmente ficaria 0.999999 alguma coisa. Difícil, mas como nessa biblioteca nós já temos um π bem definido, utilizamos ele. Vamos calcular o seno. Seno de 270. Vai ter que dar menos 1? Menos 1. Seno de 180. 0. Tudo certo. Cosseno de
720. Vai ter que dar quanto? 0, né? Não, tem que dar 1. 1, exatamente. Cosseno de 90, tem que dar 0. Cosseno de outro ângulo. Cosseno de 52. Cosseno de 45. Cosseno de 45. Cosseno, né? Primeiro seleciona a opção. Óbvio. Cosseno de 45 graus. 0.7071. Aqui vocês já veem que tem como fazer coisas que são realmente interessantes no nosso dia a dia. Mais pra frente nós vamos ver uma função que... Uma função não, né? Um exercício que trabalha com derivados segundas, que é bastante útil para outros exercícios. Em outras disciplinas, inclusive, em cálculo 1, cálculo 2, 3, 4, em análise numérica. Dominando um pouquinho a programação, não é nem dominando, mas sabendo o básico, você pode usar a programação para resolver seus outros problemas de todas as áreas de exatas sem dificultar mesmo. Você quer fazer uma operação que na sua calculadora não tem, você quer fazer um logaritmo numa base boa e você não está com a calculadora, não está com a internet, abriu sua IDE ali, digitou um programinha, quero esse logaritmo, quero essa tangente, rodou esse programa, você tem tudo. Você tem uma calculadora científica na sua cabeça que você pode fazer a qualquer momento. Falando de logaritmo, vamos calcular um logaritmozinho. Lembrando, a base é 10, né? Nós definimos lá na função. Logaritmo de 100 na base 10 tem que dar quanto? 2. Logaritmo de 180 na base 10. 2.25. É algo bastante interessante mesmo, gente. Bom, espero ter ajudado. Os códigos apresentados aqui, esse link para essa biblioteca, o PDF da lista, o enunciado da questão, outras informações interessantes estarão na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pedido, pode colocar no comentário dos vídeos. E tchau, tchau.